Bom dia, turma. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom dia ou não bom dia? E aí, estão prontos para o segundo dia? Sim ou não? Sim. Pô, estou com fome. Até adiantei o coffee, rapaz. Vocês estão assim falando baixo? Vamos embora. E aí, Daniel, pronto para hoje? Preparado. Está preparado, aí eu gosto. E aí, Anderson, pronto para hoje? Hoje vai ser, para mim, eu falei para vocês, o dia mais importante no dia de hoje. Hoje é o dia que vocês vão sentir de fato que, infelizmente, precisam melhorar muito. E tudo aquilo que vocês conhecem ainda é pouco para aquilo que vocês precisam. A gente vai falar sobre finanças. Finanças, ele é o pulmão do negócio. Assim como o coração é a venda, que a gente vai falar mais tarde, o pulmão da empresa é o financeiro. De nada adianta faturarmos sem termos caixa. Se eu perguntar a cada um de vocês hoje, quem é que hoje sente que fatura bem, mas o caixa não é suficiente? Quem está nessa situação? Quem aqui? A maioria de vocês. Por quê? Porque a gestão financeira, que é a estrutura, a base, que fomenta o nosso faturamento, os nossos processos, não está sendo feito de forma correta. É isso que a gente vai falar hoje. E eu quero que vocês já entendam o objetivo do que a gente vai falar hoje, que é justamente sobre a parte estratégica. Eu não quero falar aqui hoje sobre a parte gráfica, eu quero falar sobre o que é custo, o que é despesa. Eu não quero entrar em detalhes que não são importantes para quem é dono, para quem é gestor. Eu quero entrar onde vocês devem se preocupar. É em pensar, é na estratégia, é no que fazer com esses números. Porque custo e despesa, turma, a gente contrata uma pessoa e ela faz. A gente tem um sistema e o sistema nos dá. Agora, analisar, se envolver uma análise profunda do nosso financeiro, nós temos que ter participação para tomarmos as decisões corretas. Decisões da nossa operação. E lembra que eu falei ontem? O financeiro é o retrato da operação. Se você está olhando para esse retrato, está se achando feio, é porque o problema está na operação. E para a gente resolver esse retrato, a gente tem que mudar essa operação. Quem traz isso para a nossa análise é o financeiro. O financeiro ele vai trazer para a gente a análise, ele vai trazer para a gente também o nosso capital de giro. Quem é que tem problema de capital de giro? Ou seja, é o dinheiro que eu preciso para movimentar o negócio. Esse dinheiro pode ser o capital próprio, meu, pode ser um capital terceiro, banco, investidor, etc. Ou esse capital de giro, muitas vezes, pode ser de antecipação, que é o grande problema. E eu quero hoje trazer para vocês que a antecipação, ela é um problema, mas pode ser uma solução, dependendo dos casos. Inclusive, até para vocês entenderem, eu, Léo, que sou o gestor financeiro da Abril, na nossa expansão, que ocorreu agora aí em setembro, eu fui para fora captar recursos. E os recursos, o custo do recurso fora, estava mais caro do que a antecipação. O que foi que eu fiz enquanto gestor financeiro? Optei pela antecipação de recebível. Só que aí eu tenho que pensar no futuro, porque eu estou trazendo dinheiro do futuro para o presente. Então eu não posso fazer uma antecipação para pagar em série. Eu tenho que fazer uma antecipação baseada em estratégia. Eu tenho que fazer uma antecipação pensando no que vai acontecer nos próximos meses. E que pode ser benéfico. Agora, se a antecipação for para pagar incêndio, se a antecipação for para pagar salário e fornecedor, a gente está tendo um problema. Um problema financeiro. Um problema de ciclo operacional, que eu vou falar sobre isso hoje. E eu quero que vocês nunca mais esqueçam esse nome. Porque esse nome é quem determina, ou melhor, predetermina o nosso negócio. Se vai sobrar ou faltar dinheiro dentro da nossa empresa. A gestão financeira e o objetivo desse módulo também é a gente falar sobre maximização de lucros, ou seja, quais são as ações que a gente pode realizar internamente para aumentar esse lucro. Vou falar hoje sobre uma das maiores dores, chamada precificação. Não. A gente vai falar um pouco sobre precificação de produtos, de serviços e também de indústria de produto de transformação, que eu acho que é importante. E, por fim, a decisão baseada em data driving. Falei sobre isso ontem nas tendências de mercados. Alguém lembra disso? O que é data driving? Se alguém lembrar, por favor, fala para mim o que é. O que é? Ninguém lembra? O que é?
Fala aí. Diga. Ninguém lembra que é Data Drive? Falei ontem aqui que é uma das tendências. Vocês não podem esquecer, isso aqui é importante. Data Drive significa decisões baseadas em dados. Não esqueçam isso, jamais. Essa decisão baseada em dados, em indicadores, é quem fomenta o negócio. Eu falo de financeiro. Quando eu falo de financeiro, todo mundo pensa, sabe em quê? Quantas a pagar, quantas a receber. Aprovação de conta. Financeiro vai muito mais além do que isso. O financeiro determina, por exemplo, se o setor de compras vai comprar. Ele determina, por exemplo, se eu posso contratar alguém. Ele determina se eu posso fazer uma expansão, que eu faço uma projeção do meu fluxo de caixa. O financeiro é quem decide. Olha a força. O financeiro é quem decide o meu próximo passo dentro do meu negócio. Não sou eu que decido. É o meu financeiro. É uma análise financeira. Se eu vou expandir, se eu vou segurar, se eu não vou faturar mais, se eu vou dar uma segurada no meu faturamento. Que, inclusive, é uma das coisas que a gente mais faz. Quando a gente assume a empresa, sabe o que a gente fala? A gente não vai vender mais nada. A partir de hoje, a gente vai manter o teu faturamento. A gente vai profissionalizar a tua gestão. E na hora certa, a gente vai falar, Tomás, vamos meter marcha. Porque não adianta, turma, a gente vender, aumentar o faturamento, sem estar com a estrutura organizada. Porque quanto mais eu vendo, mais eu preciso desse rapazinho aqui, ó. Capital de giro. Concordam? Sim ou não? Sim. Se eu disser para vocês que muitas vezes aumentar faturamento, eu posso quebrar uma empresa. Vocês acreditam? Sim ou não? Eu posso quebrar uma empresa. Muitas vezes as pessoas acreditam que para sair do buraco, apagar o incêndio, é só aumentar as vendas. Só que ele só está aumentando o buraco porque ele está instalado. É o não? Exato. Ou seja, esse financeiro ele é fundamental para que vocês, a partir de hoje, comecem a ter um guia, uma bússola para tomar essas decisões. Vocês precisam ter previsibilidade, como eu falei ontem para vocês. Previsão do que vai acontecer. Eu, Léo, gosto de trabalhar. Eu faço planejamento anual, fiz com o Caio, com a Laris, que não, com toda a minha equipe, todo mundo sabe o que vai acontecer na Brave. A gente fez um planejamento anual, só que aí a gente faz, e aí fica essa técnica para vocês ensinada, a gente quebra isso em fragmentos ao longo do ano. Então a gente quebra isso em trimestre, ou quarter, como vocês quiserem chamar. Se quiserem falar palavras em inglês também. Vocês sabem. A gente faz isso, a gente quebra isso em trimestre para ficar mais fácil o entendimento para quem está trabalhando. Depois a gente quebra isso no mês. E depois eu quebro ainda em algumas partes da semana. Então, por exemplo, ele está ali que é a minha gestão financeira. A gente faz uma previsão da semana, né, Leila? Posição de caixa, o que eu tenho a pagar, o que eu tenho a receber, e aí a gente toma uma decisão sobre aqueles números. Eu observo o fluxo de caixa, eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Eu observo o fluxo de caixa, e aí a gente entende como é que está a empresa naquele momento. Aí chega para mim e fala, eu estou precisando contratar 2. E tem que olhar fluxo de caixa. E aí é anterior. A gente precisa fazer investimento. Ele falou essa semana, Tiago, preciso de não sei quantos mil. O pessoal do marketing assim, viu? Preciso de não sei quantos mil de tráfego. Passou só 1 hora e meia me explicando para ver se ele... Foi, tentando convencer, né? E o Tiago falou, não, mas eu quero assumir o risco. Não, se assumir vai quebrar. Essa vozinha é a vozinha da razão, que é a vozinha do financeiro, que tem que existir. Porque nós todos que estamos aqui, nós somos visionários. Visionários. Empreendedor, empresário é visionário. Ele está olhando lá na frente. A gente não está olhando e não está fazendo análise do que é que pode acontecer até chegar lá na frente. A quem traz essa visão? É o financeiro, é o cara chato, né? É o controle, que Tiagão, inclusive, além de ser nosso consultor, também é nosso controle dentro da nossa empresa. Então ele é o cara chato, que chega e fala, não dá certo, tá ruim, se fizer vai dar merda, vocês que sabem, avisei. Ele é esse cara. Aí fica e cai. Foda-se, a gente vai fazer. Aí a gente vai fazer dar certo. Porque nosso lado é o lado visionário, o lado empreendedor. Mas óbvio, a gente sempre busca correr o risco calculado. Aí a gente entra numa esfera, a gente fala muito, né, Tiago? Que é
qual é o mínimo de investimento que eu posso realizar para que, se de repente eu cair do cavalo, a queda não seja tão grande, né? Que é o que a gente chama de confusão. Então, vê, essa decisão que a gente tomou foi baseada em número. E não simplesmente vamos fazer e se dane o mundo. Porque não é assim que funciona. Então, o financeiro traz para a gente essa visão. Daqui a pouco vou mostrar para vocês quais são os indicadores, quais são os relatórios que nós precisamos ter para tomar esse tipo de decisão. E atenção, viu? O financeiro dá para a gente esse crescimento sustentável. Porque, e isso aqui para mim é super importante, eu preciso falar sobre isso. E vai passar. Porque quando eu quero crescer, quando eu quero aumentar o faturamento, eu tenho que ter a estrutura do meu financeiro correta. Já falei isso para vocês aqui. Quando eu quero aumentar o faturamento, eu preciso que minha base seja correta. Eu tenho que ter o setor de compras com processos, o estoque equilibrado, eu preciso que o meu financeiro tenha as rotinas funcionando e preciso que o meu operacional esteja ali com a cultura, com tudo organizado, com esses processos aqui sendo executados. Certo? Ok? Agora eu quero crescer. Como é que eu cresço geralmente? Ou se eu tenho um produto, eu compro mais um produto que já vende muito, né, diabo? Ou eu compro produto que vende muito, ou eu compro mais produtos que eu não tenho na minha carteira ainda, aumentando o mix desses produtos ou serviços. Sempre que eu falar produto, turma, pensem quem vende serviço, pensem em serviço também, tá? E ao longo do tempo também eu vou também trazendo outros exemplos. Aí a gente pode aumentar faturamento indo em cima disso. Em cima do aumento de frequência, em cima do aumento do ticket médio, ou, inclusive, aumenta a aqui para dizer alguma coisa, por favor. Ou até mesmo, você vai dar um exemplo bem real, inclusive, do Luan, que daqui a pouco está chegando, que ele vai chegar hoje mais tarde, e que é cliente do Thiago. O Luan fez um trabalho que foi um trabalho junto com o Thiago do seguinte: ele é um e-commerce de produtos veterinários, né, Thiago? Exato. E vendia produtos de terceira. O que foi que ele fez para aumentar a margem de lucro e também o seu faturamento? Conta aí, Thiago, para a galera, seu trabalho. Isso é uma das coisas mais importantes quando a gente trabalha com uma empresa que ela trabalha com produtos, né? Um ramo muito específico como o da Exu, trabalha com pet shop, com produtos veterinários, nutrição, acessórios e tudo mais. E ele é focado em marketplace, ou seja, 100% online, certo? Nem loja física tem, tá? É uma empresa que fatura mais ou menos ali seus 1 milhão e meio, certo? Mas, quando ela entrou, ela tinha um problema muito sério de contas a pagar com o fornecedor. Muito sério, justamente porque ela estava falando nome, custo variável, tá? Todo custo variável de uma empresa, ela engloba pagamento de fornecedor, frete, impostos, é tudo aquilo que tem de custo relacionado à venda do produto ou à venda do meu serviço. A partir do momento que eu pego esse custo variável e eu boto um teto orçamentário, eu ajusto o fluxo de compras, eu coloco um estoque mínimo, ponto de ruptura, estoque médio de segurança, estoque máximo, faço o cálculo da minha reposição, baseado no lead time do fornecedor, eu consigo abaixar drasticamente o que a empresa consegue, o que a empresa está pagando de fornecedor. Então, hoje, lá na Exu, a gente tem ali um teto orçamentário de 50% a 55% para custo variável, com custo fixo de em torno de 20%. Então, assim, quando eu trago essas métricas, assim, a gente consegue obter um lucro operacional por volta de 20% a 25%. Então, você imagina, uma empresa que fatura 1 milhão, 1 milhão e meio, quanto que ela tira de lucro? 200, né? 250 mil reais. Aí, para a gente trazer aqui para o universo de vocês já sabem que eu gosto de fazer algo interativo. Esses indicadores que o Thiago está trazendo aqui são indicadores que eu preciso ter na ponta da linha. Eu falei ontem aqui, quanto é que vocês estão pagando de fornecedor? Perguntei no geral. Mas se eu perguntar aqui no individual, alguém saberia me dizer, por exemplo, Raquel e Paulo, você tem uma ideia de quanto pagaria de fornecedor? 55%, já buscar esse número. Passa. Boa. 58, quer dizer, tem margem que melhora. Aí imagina, vamos dar um exemplo aqui que a gente não expor ninguém. Tava muito pior, tava o CSD. Olha, Já tá aqui. Então ainda tem margem de melhora. Imagina uma empresa que fatura 1 milhão, vejam só, fatura 1 milhão, e desse 1 milhão, 58%, ou seja, 580 mil está indo só para fornecedor. Aí a gente pode fazer um trabalho lá, que consegue chegar até 50%, ou 8%. Então a gente está ganhando 80 mil reais ao mês. Vezes 12. A gente está falando de balde de 160 mil reais no ano. Olha, imagina esse dinheiro sobrar para a gente. O quanto eu não posso trabalhar em cima desse dinheiro? Para investimento, compra de mais mercadoria, pessoas e etc.
Então, esse fator que o Thiago falou, esse indicador, ele é super importante. Por exemplo, a Luísa tem esse número, tem esse número? Não tem esse número. Léo, mas eu sou prestador de serviço, tem que saber. Porque para ele prestar o serviço, ele precisa. Eu fui lá na clínica dele. Precisou de um monte de coisa para colocar esse aparelho que eu estou usando aqui nesse momento. Liga o aparelho em si, vê se eu estou fazendo limpeza, tem coisinha aqui, eu tava danado, não sei o que lá, é a hora das meninas, um monte de coisa que tem. Ou seja, também precisa. Ele precisa ter esse custo variável. Não é porque você é serviço que você não tem. É óbvio que tem. Você tem também. Agência de viagem. Também tem. Os meninos ali também tem. Porque trabalha com serviço e com a compra do material. Não é isso? Ou seja, também tem. Você também tem, André. Embora seja serviço. Os meninos ali da engenharia também tem. Manda lá. Não vai estar tirando dúvida, não. No nosso caso, que é serviço. Manda. Esse custo com fornecedores, hein? Mão de obra. Responde. A gente chama de obra, de material, mão de obra, serviço de terceiros que a gente aplica na obra. Isso, e custo variável pega literalmente tudo o que vocês têm de gasto dentro da empresa de vocês, tá? Referente à prestação do serviço ou da venda. Então, por exemplo, se eu tenho um custo com mão de obra para poder aplicar o meu serviço de maneira bacana, de maneira legal, ele entra no custo variável. Então, por exemplo, se eu faturo mais entre o mês, normalmente meu custo variável vai ser maior. Se eu faturo menos, normalmente meu custo variável vai ser menor. Tá? Então, vou dar um exemplo de um restaurante. O pessoal da cozinha, o pessoal que trabalha na produção, entendeu? O custo com gás para poder fazer toda a produção do restaurante. Vocês acham que isso é custo fixo ou custo variável? Variável, o restaurante é variável. Aí ele entra nesse indicador que vai para fornecedor. Exatamente. Tá? Porque aí ele entra nessa métrica. Então você tem que ter, o custo variável é um grande comedor de resultado. Se você não tiver cuidado, tá? Ele come o seu resultado por completo. E come por quê? Porque esse indicador, como eu falei ontem para vocês, vou colocar aqui até no chat para ficar até mais claro para vocês, ele funciona da seguinte forma. Não vamos para o olhar contábil, Mário e Daniel, vamos para o olhar gerencial. Porque quem é empresário, tem o olhar gerencial, diário, semanal e mensal, ele é melhor. O que é que eu posso trazer para vocês aqui? Para vocês entenderem. Do que eu faturo, pessoal, vou fazer bem rápido para vocês verem. O meu faturamento, aí eu tenho aqui os custos variáveis, despesas variáveis, devolução, perdas em geral, tá? Para resumir. E depois eu tenho aqui a minha margem de lucro bruta. Ou seja, como o Thiago está falando, se eu tenho uma empresa que fatura 1 milhão e ela tem 60% do faturamento dela está indo para custo variável, ou seja, 600 mil, ela está tendo um lucro bruto de 400 mil e uma margem de 40%. Quando o Thiago fala que isso é super importante, é porque muitas vezes, e no ramo de vocês isso aqui é super latente, né? Quer até falar? O papai quer falar aqui, que as empresas de engenharia, com ele quer falar. É super latente. E aí, quando eu tenho uma margem de lucro bruta que come um bom percentual do meu custo variável, sabe o que acontece aqui? Esse valor aqui, da margem de lucro bruta, é o valor que eu ainda vou pagar. Custo fixo, ou seja, aluguel, salário, almoço, lanche, luz, gás, tudo aquilo que a gente tiver, impostos de INSS, etc. Aí depois disso que sobra, vai colocar para vocês entenderem, acho que o Thiago falar. É aqui custo fixo, ó. Depois o que sobra é meu lucro operacional. Aí depois desse lucro operacional, eu ainda vou pagar empréstimo, vou pagar alguns impostos também, imobilizário, para depois chegar aqui embaixo eu ter de fato o meu lucro líquido. Então concordam comigo que quanto melhor alocado esse custo variável, melhor será o meu lucro líquido? Sim ou não? Percebe agora porque o Thiago disse ali que o custo variável ele é importante? A compra da mercadoria ou do insumo para prestar serviço, ou vocês para poder prestar um serviço de engenharia, ou para quem tem indústria, ou para quem vende produto, ou para quem aloca a máquina. Não interessa. Fala, meu filho. Pronto, eu vou tentar exemplificar um pouco mais fácil aqui, que a gente deu exemplos muito práticos para a área, né, de quem trabalha com produto no sentido de revenda, né, a parte do varejo e atacado. Quando a gente trabalha com um serviço
que eu não utilizo muitos insumos, como é o caso do Daniel, ou alguns tipos de insumo, como é o caso aqui da navalha, né? Navalha afiada, a gente tem uma utilização baixa de insumos. O nosso maior custo variável é especificamente a nossa mão de obra. E no caso específico, né, da construção civil ou qualquer tipo de atividade que seja de construção, o nosso custo variável é muito mais observável sobre rentabilidade. Eu sei que a hora do meu barbeiro, a hora do meu consultor, ela me representa um valor de 60% de rentabilidade sobre o corte, ou um valor específico de contrato. Então a gente observa muito mais a nossa rentabilidade, que é causada por um orçamento e o que é realizado. Isso é muito comum no quesito de obras. A gente tem um orçamento inicial, então nosso primeiro trabalho é fazer a avaliação de qual é a nossa real rentabilidade de execução. Tudo para serviço é muito mais importante a gente ter esse conhecimento de rentabilidade. É isso aqui que realmente sobe. Porque fica muito mais fácil a gente fazer aquele trabalho de ladeiro, de olhar, olha, toda vez que eu faço um corte, sobra R$50, eu tenho R$10.000 de despesa fixa. Aqui é meu volume do quanto eu preciso vender. Se eu quero faturar de lucro líquido para mim 100 mil, eu sei exatamente quanto tempo vender. Obra é um pouco mais difícil, porque tem a modificação do custo específico dos insumos, mas segue a mesma lógica. Eu sei qual é o meu percentual de rentabilidade, quando eu faço meu orçamento base em todas as vendas, eu sei em média o quanto vai sobrar para mim. É o mesmo caso de um varejo. Diferença de troca de nome, e eu não estou trabalhando com algo ali que eu consigo tocar, que eu vejo no meu estoque, mas que eu consigo perceber pela quantidade que é executada. O Léo fala uma palavra sobre, né, o rating, né, que chama em inglês, do quanto eu consigo executar. É exatamente isso. Eu, Thiago, atendo uma quantidade determinada de empresas. Se eu conseguir atender um dobro, parabéns, eu consegui dobrar a lucratividade da minha atividade. Então, sempre tem que fazer essa avaliação, o que a gente chama de volumetria. Ele também tem essa mesma, né, atividade. Então, para a área de serviço, construção, transformação, a gente só troca um pouco a lógica específica de como a gente trabalha, que ao invés do CMV, que é a mesma coisa, a gente trata sobre rentabilidade. Exatamente. Espero que tenha ficado mais claro para quem trabalha no serviço. O homem tá no dia a dia na prática. Quem gera resultado é ele. Olha o outro ali querendo falar. Vamos, meu filho. Fala, levanta-se. Só um além. Tá, em É relação competição entre fiados. só agregar, tá? Porque tem muito empresário que pensa assim, não, pra eu vender mais, eu tenho que comprar mais. Não faz sentido. Aí é muito embate que a gente tem, entendeu, Thiago? Não, eu tenho que comprar mais, Thiago. Como é que quer que eu pague 60% de fornecedor? Você vai que eu vou vender. Eu vou ter ruptura. Eu vou ter ruptura, não, meu amigo. Jamais. Se você não tá vendo dinheiro no seu caixa, se você não tá tendo caixa, é porque o teu dinheiro tá parado no estoque. É algum produto que Algum você produto, outro tá perdendo margem no teu serviço, não tem segredo. É isso. Então, assim, para você comprar, é muito o que a Raquel falou ontem, é o alinhamento. Compras e comercial. Quer comprar? Venda. Tá certo? Eu vou usar a lógica da pessoa física. Todo mundo aqui tem cartão de crédito, tem fator de cartão de crédito, todo mundo tem coisa, conta para pagar. Entendeu? Chega aquele mês que a gente dá aquela apertada, não dá? Tipo, eu vou deixar de ir com a festa, aquela vez eu programei, eu não vou mais esse mês, vou no próximo, vou fazer alguma coisa. Não. Mas depende. Tem meses. Então, assim, na empresa, gente, é a mesma coisa. Se eu sei que se eu faturo X, eu não vou gastar mais do que eu faturo. É a mesma lógica para a pessoa física. Então, a minha receita, os meus custos têm que acompanhar a minha receita. É simples. Então, por isso que a gente trabalha muito com essa regra do custo variável e do custo fixo, porque são os dois indicadores principais que vão definir o teu lucro operacional, também conhecido como EBITDA, e o teu lucro líquido. Principalmente se você tiver problema no endividamento. Empréstimos, juros de antecipação ou a própria antecipação de recebido. Tá certo? Principalmente isso. Porque o lucro operacional é o que vai definir se você realmente vai ter uma saúde financeira ou não na tua empresa, para você conseguir tirar o seu prolabore, sua distribuiçãozinha de lucro que todo mundo quer. Então, acompanhe o seu custo, você sempre acompanhar o seu faturamento. E no final das contas, o ciclo de vida que o Thiago está trazendo, o ciclo de vida do lucro, é justamente isso que o Thiago falou. É quando a gente inicia na compra, junto com esse estoque, a gente entendendo esse fluxo de caixa que gera o boleto, que gera ali contas a pagar, e a gente, quando vai para a venda, a gente precisa que a gente tem muito isso das empresas que trabalham conosco, que chama PPP, que é uma política de prazo e de preço.
Eu não posso ter qualquer prazo, eu não posso ter qualquer preço. Seja B2B ou B2C, não importa. Seja vendendo uma maquinita de cartão, seja dando um prazo X para um cliente meu. Independente se ele é grande, pequeno, não importa. Então esse aqui é um paradigma que quem tem ele em mente passa a quebrar e que ele fique como um framework na mente de vocês a partir de hoje. Que esse ciclo ele é um ciclo interminável. Vocês fazem isso todos os dias, todas as semanas, todos os meses nas empresas que estão conosco. E aí já trazendo aqui para o que a gente tem que falar sobre financeiro, antes de entrar na prática, porque a gente também vai entrar na prática sobre financeiro com vocês, construindo com vocês quais são os principais indicadores de cada negócio, do que vocês têm, e também alguns indicadores que vocês ainda não têm e que vocês precisam ter, e que eu tenho certeza que não tem. O primeiro ponto que a gente tem que observar é esse controle. A gente falou ontem sobre sistema, né? Eu perguntei quem tem ERP. A gente levantou a mão, alguns levantaram a mão, que já foi de assistência, poucos levantaram a mão, na verdade, né? Aí depois de não ter esse ERP, que já me preocupa, provavelmente deve ser uma planilha, aí eu entro na parte do controle. Porque tem uma planilha, eu tenho um sistema, e se eu não tiver esse controle aqui, onde eu tenho a clareza nos registros, eu vou até desenhar para vocês aqui um funil. Esse é um funil de gestão financeira, onde todo dia ocorrem ações. Todo dia a gente compra e vende, correto? Independente do segmento. Então, dentro desse funil, eu tenho aqui números. Ou seja, são números aí que entram, que eu vendo, que eu compro e etc. Quando entra dentro do meu gargalo, na minha boca de funil financeiro, esses números, eles precisam se transformar através desses controles financeiros, através do sistema, ele precisa se transformar em dados. Então, quando eu tenho um ERP, um sistema, e eu passo a registrar, esses números, eles começam a gerar dados. Esses dados, quando eles vão para o nosso sistema, e aí, independente do sistema que vocês têm, e aí, bicho, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou da época, quer dizer, sou da época, estou 39, né? Mas eu sou da época que muita coisa ainda era manual. Eu emiti uma prova fiscal manual na minha vida, tá? No meu início de carreira. Mas Mário, sabe, ter contado também, é da Old School e tal. Mário sabe que antigamente era muito pior, pô. Era no papel, não era, Mário? Era caderno. A gente fazia, né, Mário? Razão, livro caixa, não é verdade? Hoje em dia a gente tem tecnologia, bicho. Hoje eu tenho um sistema exclusivo para engenharia. Hoje eu tenho um sistema exclusivo para a empresa de varejo, aí, além do varejo, ligada para a parte automotiva. Hoje a gente tem sistemas exclusivos para cada segmento, cada negócio, também tem de segurança. Ou seja, até o tela de viagem, a gente está fazendo a consultoria para ela também, que é o Molde, né, que fala. Ou seja, todo mundo aqui tem acesso ao sistema. E que antigamente, só para vocês terem uma ideia, eu já implementei muito SAP na minha vida. Alguém sabe o que é SAP? SAP é o maior sistema do mundo. Ele é alemão, de Wolfenheim. É o maior sistema do mundo. As maiores empresas do mundo, a maioria delas usam o SAP, ou SAP, que vocês queiram chamar. E o SAP, naquela época, para fazer a implementação, ele está falando de R$500 mil. Hoje, qualquer R$400, R$500 por mês, eu tenho um bom sistema, o OMIE, que vocês usam, que inclusive é o que nós usamos também na verificação empresarial, que é qualquer R$500, o cara está pagando. E é um excelente sistema. Conta Azul é um excelente sistema para uma pequena empresa. Bling é um excelente sistema para uma pequena empresa. Ou seja, sistema não falta. Então, todo sistema que a gente pega o número, que a gente vende e compra, ele se transforma em dado a partir do momento em que eu registro, em que eu vou lá e lanço a nota fiscal de saída ou de entrada. E que eu tenho certeza que a maioria de vocês tem alguém que faz. Vocês ou alguém na empresa. Sim ou não? Pois é. Isso se transforma em dados. Só que até aqui, a gente já vai diminuindo o número de pessoas que tem. Eu perguntei quem tem sistema, eram poucos. Depois eu falei de transformar números em dados, ou seja, alguém que implemente, ou seja, alguém que insira os dados dentro do sistema, eu tenho certeza que já diminui mais. Agora, depois que eu tenho dado, o próprio sistema, automaticamente, ele gera relatórios.
E eu falei ontem sobre os... Eu pensei aqui. Eu falei ontem sobre contas a pagar, receber, não. Mas só são esses relatórios que eu tenho que analisar. Eu tenho que ter um fluxo de caixa uma DRE. No mínimo. Até vou mostrar daqui a pouco isso aqui. No mínimo, todo mundo que está aqui, no mínimo, indicador financeiro precisa ter gerencial, um fluxo de caixa e uma DRE. Esse é o mínimo. Porque se eu entro, por exemplo, ali nos meninos de engenharia, Hilton e Alan, eu vou precisar ter por projeto. Viabilidade de projeto. Que naturalmente vocês não têm. Tem certeza não. Você gosta de não dar certo. Não tem, eu sei que não tem. A maioria das empresas de engenharia que a gente tem, não tem. Porque vocês são bons em outras coisas, entendeu? Eu preciso. Eu preciso ter relatório para poder tomar decisão. Porque com esses relatórios aqui, eu passo a criar KPI. Alguém sabe o que é KPI? Não? Indicadores. Key Performance Indicator. Chave, indicadores chaves que a gente precisa ter para tomada de decisão. Vamos ver. Isso aqui é o funil da gestão financeira. Estratégica. Isso aqui vocês não aprenderam, não vai ter nenhum livro, isso aí não vai ter na internet, tá? Isso é prática, é vida. É vida real. A gente peguei. E aqui, quando eu tenho esse funil montado dentro da minha empresa estruturado, eu passo a ter clareza, precisão e os dados na minha mão. Quando eu tenho isso aqui, eu passo a ter estratégia. Eu tenho indicadores, eu tenho análise de tendência que eu passo a analisar. Eu deixei de ser o cara que estou rodando atrás do meu próprio rabo e eu passo a analisar. Porque eu pego um projeto, e quando eu olho para o projeto e vejo se ele é rentável ou não, eu consigo identificar quais são as tendências desse projeto. Eu vou precisar colocar mais grana, eu preciso contratar mais pessoas, eu estou com problema de prejuízo, eu estou com problema de mão de obra do ponto de vista que tem muita gente saindo de rotatividade. Eu consigo rever a obra. Eu consigo rever o caminho que eu estou trilhando dentro da minha empresa. Assim como também ao contrário, se estiver dando certo. Ou massa, top, vamos pro próximo. Você também vai ter acerto. A gente fica falando muito de erro, né? Mas também vai ter muito acerto naquilo que a gente está realizando. E com isso também, a gente começa a buscar também aqui, ó. E a gente começa a ter mais gestão de recursos. Eu começo a ter a criação, e acreditem, velho, é possível. Os meninos fazem muito isso. Eu começo a criar, a gerar o meu próprio capital de giro. Sem que necessariamente eu vá buscar capital de terceiro. Mas, se eu precisar de capital de terceiro, eu estou com tudo organizado. E agora entra meu contador Mário, sabe o que eu vou falar agora. Se eu tenho uma DRE contábil, tenho um balanço patrimonial organizado, Mário, eu tenho maior possibilidade de conseguir empréstimo, financiamento. Não é verdade, Mário? Eu trabalhava na Ernestiane durante muitos anos da minha vida, fui auditor, fui consultor. Sabe por que as grandes empresas contratavam a Ernestiane? Para auditar, ou seja, viram só, viu? Auditar processos. Auditar processos. Então a gente entrava numa empresa gigante, um hospital gigante, a gente ia auditar os processos. Se realmente aqueles processos que aquelas pessoas estão dizendo que faz, realmente eram feitos. E se aqueles processos que eles estavam fazendo, realmente eram os melhores. E só depois disso, a Ernestiane, que é uma Big Four, uma das maiores do mundo, ele dava a chancela, ou seja, que carimbava. Prau. Tá aqui o dossiê, essa empresa é auditada por nós, e os caras são gigantes. E sabe para que as empresas queriam isso? Buscar recursos. Só pensa nisso. Vale, meu filho. Olha, microfone para o rapaz. Por favor. Léo fez muito isso em processo, mas hoje tem empresas específicas que também fazem essa avaliação só para auditar as informações de DRE e de fluxo de caixa. Quando a gente vai captar recursos, a gente precisa também que uma terceira faça essa validação das informações financeiras da empresa.
ela é muito mais comum isso acontecer quando eu vou trabalhar no mercado estritamente financeiro e ações, mas se uma empresa está precisando de recursos, eu trabalho com contas maiores, para liberar 20 bilhões, 30 bilhões em um empréstimo, o banco vai precisar que um terceiro confirme esse valor dentro da sua empresa. Exato. Então não é só E um muitas processo. vezes a gente é contratado não porque uma empresa ela tem problema. É para ter um olhar de um terceiro que valide se aquilo que está sendo feito da maneira correta. Se as atividades que estão sendo feitas são as atividades mais modernas que existem no mercado. Inclusive a TIA fez isso, né? A TIA, que aqui é uma das maiores aqui do Ceará, construiu o quê? Quais foram? Construiu O Rio Mar, Construiu o Rio Mar, eventos, o Centro Del de Passeio. o que mais? Del Passeio também, né? O Del Passeio, o Rio Mar, o Centro de Eventos, fez na Danvala Cables, então a quantidade Eles são hoje de pré-moldados, eles são os maiores do Norte Nordeste. Então eles são gigantes, faturam aí centenas de bilhões por ano. E eles nos contrataram justamente para a gente poder. O Thiago vai lá, faz toda a parte híbrida, né? Faz a consultoria presencial e também a consultoria online, justamente para poder dar veracidade àqueles processos, àquilo que eles estão realizando. Por exemplo, a Raquel falou aqui, a gente está num processo bacana aqui de melhoria de estoque, era 60, está em 58. Mas às vezes, uma empresa como a da Raquel aqui de Maurício, elas contratam a gente, sabe para quê? Para a gente entrar e falar, ó, vocês podem usar essa ferramenta, vai ser melhor para vocês, vai dar mais velocidade, vocês vão ganhar produtividade, e esse 58% pode chegar em 50% num tempo menor do que vocês estão esperando. Aí qual é o ganho? Ganho de velocidade, de tempo, que é o que a gente está procurando, atenção, né? Todo mundo quer isso. E óbvio, o ganho de dinheiro. E só quem dá isso pra gente, financeiro. Então eu quero que isso fique martelando na mente de vocês. O processo é maravilhoso, cultura é maravilhoso, mas se a gente não tiver um olhar analítico e crítico para nossos números, a gente não vai conseguir sair do lugar. Faz sentido, turma? Estão com fome de novo? Faz sentido, turma? Agora, e por fim, o planejamento financeiro. Esse planejamento aqui, ele mostra para onde a gente vai, para onde a gente quer ir. O que é que eu quero da minha vida? A gente falou sobre hoje, na verdade, no final, a gente vai falar sobre planejamento estratégico. É como eu vou. Como eu vou. Com quem eu vou. Agora, o planejamento financeiro, ele me mostra para onde eu irei. Então, se eu faturei, ou faturo 1 milhão por mês, quanto é que eu vou faturar ou quero, baseado em dados históricos e não da minha cabeça, fonte da imaginação e etc., para onde eu vou nesse ano de 2025. E o planejamento estratégico é como e com quem e quanto vai custar para eu chegar lá. Então percebam que o financeiro está interligado em absolutamente tudo o que a gente faz dentro do nosso negócio. E a gente vai fazer exercício sobre isso já já. E aqui tem alguns indicadores que eu sei, gente, que vocês não vão ter isso aqui, né? Eu sei que não vão ter. Porque isso aqui vai muito mais além do que o básico. E muitas vezes a gente está dentro do operacional, a gente está vivendo no dia a dia, e a gente não tem, de fato. Eu acho que se eu perguntar aqui a vocês o que é liquidez seca, ninguém vai nem saber o que responder. Concorda? Né? Pois é. Dê uma olhada, né? Eu dei uma olhada. Pois é, aí ninguém vai saber o que é uma liquidez corrente, seca e imediata. Mas a gente precisa saber. É o mínimo. A gente precisa saber o mínimo sobre o básico. Pegaram a ideia? Eu não preciso me aprofundar, eu não preciso me tornar um economista, eu não preciso entrar fundo em determinadas coisas. Mas eu preciso saber mais ou menos disso aqui. Sabe por quê, turma? Por exemplo, essa semana a gente teve, eu e o Caio, a gente teve reunião com o Banco Safra. O cara chega cheio de papel, eu quero mudar de banco, o cara chega cheio de papel, me apresenta uma proposta, e aí? Eu vou aceitar? Eu tenho que saber alguma coisa, né? Tem que saber como é que são as taxas, como é que está a disposição do contrato, qual é a seção fiduciária do contrato. Eu tenho que entender alguma coisa daqui. Porque isso faz total sentido. Qual é o que vocês usam lá? É Pix? Faz o que mais? Ricardo, tem maquineta lá? Também? Não, qual é? Não, e a Sanap e a Saliceste, eles trabalham com isso. Pois é. Aí será que, hoje atualmente, será que são as melhores empresas para se trabalhar do ponto de vista de taxa? Não, a gente não sabe, né? Depois pode ver, mas a gente não sabe.
será que eu não tenho outro branco? Aí de repente vai que tem, a Luiz e Sandra decidem fazer uma pesquisa. Aí chegam a 5 opções. Como é que eles vão saber se foi a melhor opção? Eu tenho que entender alguma coisa. Tiago, fala pra galera, explica aqui pra galera o que é liquidez corrente seca imediata. Levanta e explica aí pra galera. Vamos lá, a liquidez corrente, como está apresentada, AC é ativo circulante, PC é passivo circulante. Isso vocês não precisam saber, isso é coisa de contabilidade, é bem chato. O outro eu posso estar trabalhando aqui com a seca, é o meu ativo circulante menos o meu estoque, que é aquilo exatamente nossa necessidade de capital de giro vem especificamente dessa atividade. E o imediato é aquilo que é o ativo circulante, o que está disponível para utilização imediata. É o que eu tenho de caixa, de forma bem mais simples, contra o meu passivo circulante. Em formas leigas, liquidez corrente é aquilo que eu vou ter em estoque. O que o meu contas a receber, eu contas a pagar de forma bem formal. Quando eu estou trabalhando com a liquidez seca, é o que a gente sente no dia a dia. Eu tenho meu contas a receber, mas parte do contas a receber está imobilizado dentro do meu estoque, ou em serviço, ou em algum tipo de passivo que eu não consigo enxergar. Ou seja, é um dinheiro que está parado, que a gente não tem acesso a ele, e aí muitas vezes eu tenho um faturamento bom, mas não tenho aquele dinheiro disponível para mim. Basicamente seria isso. E a minha imediata é quando eu tenho meu contas a pagar do dia, abro o banco e vejo meu saldo. Ou seja, é o que eu tenho é o que vocês gostam, né? É o que eu tenho disponível no banco. Aí quando a gente passa para a rentabilidade, Thiago, pronto, bem prático, não seja técnico não, pelo amor de Deus. Tá bom, basicamente, ROI é o que eu vou investir, é o meu lucro específico sobre o que eu vou investir nessa atividade, vou dar um exemplo do evento, vou gastar X dinheiro, tenho uma expectativa de um retorno específico. O ROA vai ser sobre os meus ativos, que é o que eu tenho no contas a receber, e da minha participação do patrimônio líquido, é o ROI, né? É o tanto que eu tenho de patrimônio líquido depois do meu investimento. Ou seja, é grego, né? Não é grego? Não é grego? É endoidar. É grego, né? Eu sei que é grego. Só que é o mínimo que a gente precisa saber. Todos vocês precisam saber. Por exemplo, vocês aqui de engenharia. Vocês precisam saber qual é o ROI do projeto. Da engenharia, o ROI com E no final é mais importante. Se vocês não fizerem a obra para venda, mas talvez seja mais próximo aqui da Ana, que faz a liquidação de imóveis. Porque PL é patrimônio líquido. Então, o tanto que eu tenho de imobilizar também é contabilizar. Se eu faço uma obra para não vender, e sim para guardar para vender no futuro, eu vou observar no ROI. Então, o ROI com E no final. Para cada um desses indicadores, um setor específico vai ter o seu melhor modelo de acompanhamento. E por mais que seja grego, a gente está indo assim a princípio, no dia a dia, na prática, em meia hora de conversa, você consegue compreender como é que funciona e principalmente como você vai estar melhor nisso. E por fim, a gente tem aqui esses KPIs que são de eficiência, que aí vocês usam muito, né? Você deve usar bastante, Raquel. Giro de estoque, prazo médio e ciclo financeiro. Lembra que ontem eu falei sobre ciclo financeiro? Eu vou entrar um pouco mais a fundo sobre ciclo financeiro, porque eu acho que é importante. Porque isso serve para todos os segmentos, independente do tamanho do negócio. O ciclo financeiro, o ciclo operacional da empresa, ele mede tudo o que acontece, assim como o nome já diz, é o ciclo operacional, é o ciclo da operação, é o ciclo do meu negócio. Eu posso fazer dele como um todo, eu posso fazer dele por fornecedor, eu posso fazer dele por projeto, eu posso fazer dele por dia de corte, eu posso fazer dele por companhia aérea, aqui como a Tainara, eu posso fazer para vocês por fornecedor ou por cliente, eu posso fazer de vários formatos. Mas o ideal é que a gente tenha ele por completo da empresa. E vocês vão entender por que a partir de agora. O ciclo operacional, ele mede o seguinte, ele é uma linha do tempo, de fato. Então, eu não sou o melhor em desenho, mas vai saber assim. No D0, ou seja, hoje, agora, vocês pegaram e foram o que vocês têm que fazer. Para o menino realizar uma obra ali, eles têm que ligar para a galera da mão de obra, tem que comprar o material, né? Para poder realizar. Os meninos aqui também precisam comprar ali material e o tempo deles para poder realizarem. Aqui a Raquel e o Maurício precisam comprar produtos para poder vender. Então, no dia 0, eu vou comprar mercadoria. O André também ali precisa comprar material para os meninos fazerem serviço, também vender produto, acredito eu também que faz isso. Ou seja, eu vou comprar mercadoria, independente do que eu vou fazer com ela. Perfeito? Comprei.
Então aqui na minha compra, quando eu compro, todo mundo sabe disso. Quando eu compro custo do produto, do insumo, certo? Eu compro quantidade e eu compro também prazo. Então vejam o quanto é importante, tá? De zero, eu vou lá, vou comprar com o cara, eu vou comprar custo, quantidade e prazo de pagamento junto àquele fornecedor. Além disso, também o tempo de entrega. Aí esse cara envia para mim essa mercadoria, esse produto. Essa mercadoria chega para mim aqui no D3, vai. E aí eu vou estocar essa mercadoria, vai para o meu estoque. Esse estoque ele deve ser um estoque equilibrado. Ele nem deve ser um estoque com excesso e nem deve ser um estoque com ruptura, que é o que o Thiago falou. Então, eu não posso olhar pensando que eu vou perder cliente por não ter produto. E também nem posso ter muito produto, como a Raquel estava falando aqui, que ela tem um produto parado. Qual foi o valor, por favor? Ele tem parado? 350, 400 mil parados. É dinheiro, velho. É um trocado, não, Raquel? Já mostrei pra eles que eles só fazem esse cálculo errado ali, ué. É mesmo, é bem mais, é. Ô, meu pai! Tá vendo? Tiagão, minha amiga, se você entrar com o Tiagão, o buraco vai ser mais embaixo. Tinha que eu ia pagar o família. A ideia é o contrário. É depois. Não é É, tô agora. brincando. Tem um ditado que fala, né? Primeiro piora para depois melhorar. É. Né? E é assim que funciona mesmo. Então eu venho pro meu estoque, eu tenho que ter equilíbrio nesse estoque. Só que lembra que eu comprei o meu produto com prazo do fornecedor? Vai depender, né? Dependendo do fornecedor paga à vista, tem alguns que me dão 7 dias, 14, 21 e etc, etc, etc. Vamos levar em consideração aqui que esse fornecedor ele é chato. Ou a média que eu tenho, ela é uma média ruim. Então eu estou fazendo aqui global, toda a minha empresa. É ruim, a média é ruim. Média de prazo de pagamento dele. É uma média ruim. Então vou colocar aqui que ele tem uma média de pagamento de 21. Vou colocar aqui. D21. Então no D21 eu tenho que pagar fornecedor. Então vou colocar assim, ó, pagar fornecedor. Esse produto chegou, eu comprei, ele chegou, está no meu estoque. Eu, Léo, gosto de encaixar aqui no meio, ó, preço de venda. Porque a gente precisa sempre rever os nossos preços. Sempre rever os nossos preços. Principalmente quando acontecem situações específicas no cenário que há uma oscilação na matéria-prima ou no produto, ou, por exemplo, agora como o dólar subiu, que a gente teve um monte de cliente que foi afetado, né? Isso mesmo é afetado, né? Reajuste do salário, né? Reajuste de salário, ou seja, tem um monte de situações que vão estar aqui que a gente precisa se ligar nesse preço de venda. E aí, quando esse estoque chega e a gente tem esse preço de venda, a gente faz o que vocês sabem fazer melhor, que é o que é? Vender. Aí eu começo a vender. Eu chego aqui, ó. Chegou, precifiquei, vi o estoque, comecei a vender. Aqui veio o problema. Aqui veio o problema. Como é que eu vendo? Vou pegar um exemplo. Vamos pegar um exemplo? Distribuidora, tu vende com qual prazo de recebimento? Nós estamos, assim, os meus maiores, média, 35 dias. 35 dias. Vou pegar um exemplo aqui de Raquel, beleza? 35 dias que a Raquel vai receber. Então, se eu estou aqui com 21 para pagar... Foi? 35 dias, mas... 35 Raquel, dias. tô ali, Thiago. Raquel, Oi? 35 dias tu recebe o valor inteiro ou tu recebe Um o pedaço. É uma pá. Aqui Pronto. tem Teu 14 prazo médio é dias. quando tu recebe pelo menos metade do teu valor absoluto de venda. Isso. Então, se eu vendi R$100, meu prazo médio é quando eu recebo tudo 50. Não. É os 50. Sim. Pelo menos uma parte. Que a gente ficou com a dúvida aqui. Meu prazo médio mesmo é 28 dias. Só que 45, eu tenho alguns clientes que são maiores, que representam financeiramente para a empresa mais, e eles são com 45 dias, tem com 60 dias. O prazo médio Aí eu vou para esse prazo é a médio. média disso tudo. Pois é, a média disso tudo. Pronto. Então, vamos morrer nos 35, que é pra gente ilustrar. Por isso que eu coloquei a média de 35.
Vamos ilustrar aqui em cima de 35 que vai funcionar perfeito para aquilo que eu quero trazer. Aí o que acontece? Com 35, vou colocar aqui, a Raquel, ela recebe um D35. Só que aí repare uma coisa. Vou colocar em vermelho. Do momento em que a Raquel vendeu, até o momento que ela recebe, tá aqui, ela tem pagamento de fornecedor, custo fixo, aluguel, nananã, 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 nananã. E ela só recebe aqui, ó, 35. Sabe qual é o nome dessa partezinha vermelha aqui, turma? É isso aqui, ó. NCG. Necessidade de capital de giro. Que se eles não tiverem capital próprio, muitas vezes a gente tem que buscar em terceiros. Vocês têm endividamento? Tem. A empresa tem? Bom. Tá vendo? Eu já sabia que tinha, óbvio que tinha. Dessa forma que está aqui, por exemplo, vai ter, não tem como não ter. A gente vai comprar o programa. Olha, E dessa palha aí, olha. estoque, né? Tá vendo aí? Tá vendo? Aqui, ó. Aqui. Perdoe, só coisa que eu estou tentando pensar em mim. Bora. A ideia é essa. A ideia da Raquel. Mas ela não tem que contar do momento que ela comprou, não. Porque tu tá falando ali do momento que ela vendeu, ali, 35 dias. No meu caso, vai chegar também. Tá. No momento que eu compro, até o momento que eu vendo. Ah, eu vou vender parcelado, aí é outra história. Tá. Mas não existe um delay para trás que esse débito fica maior para eu pensar no momento que eu compro, não. Com certeza. Com certeza. Então eu tenho que pensar no momento que eu compro. Você tem que pensar desde o momento que você compra. Até o momento que eu vou. Até o momento que você recebe o dinheiro na sua conta de volta. Ai, É do momento que o seguinte. Eu vou dar um exemplo. Se você está utilizando esse meu exemplo aqui. Eu trabalhei numa empresa que era uma indústria têxtil. E ela faz um pedido de venda. Sendo que o pedido de venda acontece antes de eu comprar meu produto e muito menos antes de eu faturar. Teoricamente, eles achavam que tudo que eles vendiam era porque alguém já comprou. É errado. Alguém já pediu. Então, saiu o pedido de venda, eles tinham que 45 dias antes comprar o produto, transformar o produto, para no momento que está transformado, faturar a nota para receber em 30, 60, 90. Eles olharam para mim e falaram, não, Thiago, eu estou com tudo meu que eu compro, tá vendido. Eu tá. Mas tu começou hoje, no dia 0, e tu vai receber o valor final 90 dias depois dos 45 dias da produção. Tá vendo que teu ciclo era que tu enxergava que era menos do que o teu processo de compra, e no fim das contas tem aqui 135 dias de prazo, médio de recebimento. Então a gente tem que enxergar, mesmo que tudo que eu vendo já foi pago. Não, já foi vendido. Pago, por isso que a gente presta atenção no financeiro. O que importa para a empresa é caixa, é recebido, não é o que é vendido. É isso aí. Que é bem diferente. Agora, isso tudo eu tenho certeza que vocês estão olhando, e eu quero até perguntar para poder entender. A Ana já deu ali a Ave Maria dela, né? O que eu também queria saber de vocês aqui mais para trás, por exemplo, mais olhando para isso aqui, o que é que tu sente ao ouvir eles trazendo esse conteúdo? O que você está fazendo? Você está desesperado? Você quer mudar coisa? O que é que tu sente aí? Me diz aí, eu vou entender. É essa a sensação da minha vida, não também? Graças a Deus, ele está melhorando aos poucos. Legal. Você já viu Luiz e Samuel? O que vocês fazem ao ver isso? E eu tenho que realmente pegar os relatórios que estão sistema é um esse. Então, olhar que a gente está apresentação de atualizar, refazer e entender. Isso que a Luiz acabou de falar era justamente o que eu queria ouvir. Estou me sentindo perdido. É normal se sentir perdido quando a gente vê alguma coisa que a gente não conhece. Quando o nosso cérebro, o nosso conhecimento não acessou alguma coisa, a gente se perde.
mas a gente está aqui justamente para colocar vocês para se encontrarem. A ideia de mostrar isso aqui para vocês é mostrar um desconhecido, mas que precisa ser conhecido na vida de vocês a partir de hoje, enquanto donos e principalmente gestores. A gente vai mostrar na prática isso, os consultores vão trabalhar com vocês aqui, pelo menos um passo inicial, para que vocês já saiam daqui com isso muito mais esclarecido. Tá? Tiago, só quer concluir aqui, para a gente tirar aqui dúvida também da Caterine. Ô, Léo, Deixa só. Vai, Tiago, vai, rápido, fala. Deixa eu fazer um parênteses aí. Além de falar de 0 a dentro disso. Nesse prazo de recebimento, não pode considerar a zero? Também está ali tudo isso. Porque, exemplo, dessa comigo. Se um pedido hoje, preparo o produto, igual o Thiago falou. Eu tenho um tempo de maturação da saída do pedido. Aí eu tenho um prazo de entrega, transportadora, e mais 60 dias. Pronto. Porque é o que você estava falando, né? Tem empresas que elas faturam, ou seja, emitem a nota fiscal só quando o produto chega. Aí é pior. Porque eu tenho um lead time. O lead time é o tempo entre a saída da mercadoria até a chegada dentro do estabelecimento comercial do nosso cliente.Esse tempo aqui, quem paga, somos nós. Nesse caso, você. Exatamente, porque eu trabalho muito aqui, mercadoria no Norte e Nordeste. Transportadora, no mínimo. 15 dias. Então, é teu. Esse prejuízo é teu. Aí está contando também com o ciclo eu operacional. posso agregar aí no prazo médio de recebimento. Com certeza. Aí nos casos que acontecem antes, tá o microfone ali para a Catarina, por favor, cada vez. Quem vive esse tipo de situação tem que fazer não só a avaliação na venda, no prazo médio de recebimento, mas como também nesse lead time. A gente tem que encontrar também outras formas de tentar chegar mais rápido a esses clientes. De alguma forma. Às vezes vamos conseguir sim, às vezes não. E faz parte. Mas é para levar em consideração. E o prejuízo é nosso. A lavada é nossa. Tiagão ia só complementar alguma coisa, né, Tiago? Ou dá para tirar a dúvida? É bem rápido. É só para exemplificar, porque o Luiz não comprou as dúvidas e talvez a dúvida tenha, talvez, por falar aqui, seja mais bacana para você entender. Como que eu calculo o ciclo financeiro hoje da minha empresa? Simples. A gente tem os 3 indicadores, como o Léo falou. O PME, prazo médio de estocagem, PNR, prazo médio de recebimento, MP. Pega o meu PNR, o produto foi abastecido no estoque. Quantos dias leva para esse produto ser abastecido no estoque? A partir do momento que eu faço o pedido para o meu fornecedor. Nesse exemplo, vamos usar 10 dias. Do momento em que a Luísio ligou lá para pedir lá os insumos que eles precisam, levou 10 dias para chegar lá na Anvisa. É isso? Exato. Chegou. E aí estou no estoque. Ponto. Show? Passa. Show. Beleza. PMR. Prazo médio de recebimento. Recebimento do quê? Das vendas desse estoque que eu vendi. Ou seja, chegou esse estoque lá na Luísio, ele, Sandra, o pessoal deles vão começar a fazer o serviço. Exatamente. E aqui vai saindo, né? Eles vão usando. Eu dei um prazo. A partir do momento que ele entrou na estocagem e eu vendi tudo aquilo. Beleza. Certo? Vamos supor que aqui no exemplo é 20 dias. A gente tem 10 do BME, 20 do BME. 30. Agora eu vou pegar esse 30 e eu vou subtrair do meu BMP. Prazo médio de pagamento. Do fornecedor. Que é o do fornecedor. Tiago, esse resultado, quando que ele é positivo para a empresa, quando que ele é negativo? Nesse caso, quando ele dá 0 ou até menos que 0, ele é muito positivo para a empresa. Porque significa que o quê? Que eu, como empresa, eu liquidei o meu estoque antes e recebi antes de pagar os meus fornecedores. Exato. Quando ele é muito acima de 0, 10, 20, 30 dias, significa que esse prazo de dias, a minha empresa ela tem que ter recurso próprio para bancar a minha operação até eu me pagar. E na prática significa que comprou demais. Exatamente. Ciclo financeiro. Mais claro? É Ou seja, 10 dias pegou a mercadoria, essa mercadoria que vocês pediram, vocês levaram 20 dias para poder prestar o serviço, venderam. Se o valor que vocês têm que pagar para o fornecedor for dentro desse meio aqui, tem furo, se for depois disso, ou 0, ou depois disso, dá bem. Você mais ou menos em cima disso, tá certo? Isso. Ficar com alguma dúvida? Aí não, mas claro, a gente vai fazer isso na prática, viu? As feiras são financiadas no fornecedor. Exatamente. Existe no financeiro, inclusive, obrigado aqui, Daniel, existe no gestão financeira produtos
que são geradores de caixa e produtos que são tomadores de caixa. Quando eu tenho um produto em que eu tenho que financiar, ele é um produto que toma meu caixa. Eu tenho que financiar esse produto. Quando eu tenho um produto que eu recebo antes de pagar o fornecedor, ele é um produto gerador de caixa. Adeline, por favor. Desculpa a demora. Léo, é interessante no meu segmento, eu só tenho a garantia do primeiro pagamento. Ele paga no ato da assinatura. Aí ele tem, nesse ato da assinatura, ele tem 30 dias para utilizar um box. Se no 28º ele entrar lá, tirar tudo, eu não tenho como saber. E aí eu posso ficar com o box fechado, achando que ele dá, tentando executar quando eu abro o box no final. Ou quando eu abro, ele vai ter tirado antes, já aconteceu, a gente já abriu o box, quando abriu não tinha nada. A pessoa tinha tirado antes dos 30 dias. Porque de quê? Controle de acesso. Sim, mas ele tem 30 dias de acesso. Eu não posso. Tu não vai ver o que ele está fazendo. Eu não posso ver. Você sabe que ele foi. Eu sei que ele foi. Mas eu não posso. E ele pode ter tirado, como eu não sei o que ele botou, ele pode ter tirado tudo. Ou ele pode ter tirado o que interessava e deixou algumas peças. E eu não sei. Ou quando a gente abre, como foi no caso que você já chegou a ver, a gente abre alguns boxes, quando a gente vai ver, são coisas antigas, coisas quebradas, que eu não consigo vender, eu não consigo leiloar. Não tem como recuperar. E eu não tenho como recuperar. Então, assim, eu só tenho de garantia os meus 30 dias. Como é que tu recebe? Eu recebo um ato. Da assinatura do contrato. Tudo, qualquer. Cartão. Cartão a gente não recebe, no número a gente geralmente não recebe. Mas a gente, agora, que a gente tem feito muito, assim, a nossa solução hoje se a pessoa pagar algo indecifrado, alguns meses, a gente dá um desconto. Então isso é uma coisa que dá uma segurança. Mas dá só enquanto Tu só esticou o primeiro mês. Aí uma solução é contratual. Uma das soluções é contratual, é amarrar isso no contrato. Caso ocorra algo desse gênero, a gente ter o livre-arbítrio de buscar essa pessoa e tentar recuperar de alguma forma. Essa é uma forma. E tirar outra também. Qual o prazo para tu acessar a internet? A gente tem isso. A partir com 5 dias começa a cobrança interna. Com 15 ela vai para mim com o jurídico. E aí eu começo a enviar as notificações. E aí com 45 dias a gente abre o box e já pode leiloar. Pra treinar. Legal, que já. E se fizer mudança recorrente no cartão de crédito? As próximas, né? Mas como se trata, é da característica do negócio, mas o que eu digo assim, que pra gente, por ser uma característica do negócio, é uma característica muito perigosa. A gente fica muito vulnerável. Mas porque a pessoa pode simplesmente chegar lá. Eu já tive um cliente que deixou um celular. Aí ele chegou lá, ele tirou o celular, botou no bolso. Como é que eu sabia se ele tirou o celular e você botou? A gente não tem esse controle, a gente não pode ter. Mas ele não devolve uma chave, ele não tem uma coisa para devolver, não? Não, porque ele aluga e não devolve nada. Ele não usa chave. Quando ele recebe no ato da contratação, ele recebe um cartão, que é o cartão que ele tem acesso ao prédio. E aí no box dele, a gente trabalha com cadeado. E ele pode levar o cadeado dele, ele pode comprar o cadeado dele com ele. Eu não posso ter. Eu não posso, não, eu nem posso ficar. Tipo, ele coloca. Tem alguma forma de eu fazer uma avaliação do imobilizado lá dentro? Não. Antes não pode em contrato fazer como parte de garantia o valor daquilo. Porque tu em algum momento vai fazer a execução e vai poder leiloar os produtos que estão dentro do box. Eles fazem um contrato de seguro. Mas geralmente eles colocam, por exemplo, agora eu estou com uma situação bem atípica, que a pessoa disse para mim que tem 80 mil reais de bens dentro do box dela.
E no contrato dela de seguro, ela colocou que ela colocou R$ 2.000. Mas se passou 60 dias, já deu problema aí no caso, ficar 60 dias. Eu já abri o box dela. Eu abri o envelope pelo valor que foi e custou. Mas assim, Só ou não, são 60 dias. isso. E aí, assim, pra mim, assim, é muito difícil eu conseguir recuperar o Mas valor. não tem o jurídico já desse um problema, né? Ele fez um seguro de 2.000 para algo que ele declarou para ti de 80. Não, ele não declarou de 80. Agora ela me disse que tem 80. Pronto, tá? E eu sei Primeira- meu jurídico. É. Caso é isso. Eu trabalho no jurídico sem querer Cuidado que aqui. você vai falar com Mas vamos fazer uma Você não ser processado. Também tem um jurídico bom, né? Tem. É. Esse aí, o que a gente pode fazer, né? Do nosso parte de contrato inicial, aí um trabalho muito mais legal do que financeiro, para conseguir ajustar nosso risco. Quando eu falo até para a maioria dos clientes que tem um nível de inadimplência ou um risco muito alto, a gente prefere não vender no risco alto. Eu, na realidade, antes de trabalhar como consultor, eu trabalhava muito em financeiras. Né? Então, o que uma financeira, que é quase um trabalho que tu vai fazer, a gente se preocupa com o meu risco. Eu só alugo com o valor de avaliação base do meu cliente. Tu não pode pedir para ele fazer, nem contratualmente, dizer quanto é que tem lá dentro. Tem que É negócio. É atividade. É atividade e risco da atividade. Ele pode dar o que quiser lá. Pode dar. Quem quiser ir legal, Chegou uma pessoa de lá, mas uma situação de Vou te dar um exemplo. Vamos dizer que alguém vai botar inúmeros itens ilegais dentro daquele espaço. Aí eu tenho um contrato, ele assina dizer que não coloca, vai uma placa, e não pode colocar legal. Mas já aconteceu o caso de chegar um iraniano, que provavelmente estava com algum problema. Eu fiquei trancada na minha sala, a ponto inteiro, achando que ele não vai ter. Quem pode deixar o celular? Quem dá o risco, É verdade. É o risco do negócio. Faz parte. Cada modelo de negócio tem um risco que deve ser calculado. E dentro desse risco, dentro desse negócio, dentro desses indicadores, que a gente vem falando aqui, inclusive, a gente precisa, além desses KPIs, a gente precisa de monitorar com frequência, comparação e ação. A gente vai fazer atividades agora e vocês vão entender isso, vai ficar mais fácil e mais simples para poder entender. E o monitoramento e análise desses KPIs, eles devem ser de frequência diária, semanal e mensal. A gente sempre compara com metas, com o histórico e com o mercado. E a ação, ela depende sempre de análise para decisão e correção dessa decisão que a gente vai tomar. A gente vai entrar agora num ambiente um pouco mais prático para que isso aqui se torne algo mais fácil de vocês entenderem. O primeiro exercício que a gente vai fazer, que é a avaliação dos controles, inclusive se vocês começarem já a abrir aí na parte de finanças, quanto? 62 a página, vocês vão ver que a gente vai falar além da superfície. Eu falei agora há pouco que a gente precisa ter alguns relatórios gerenciais. Os 3 deles, que são os principais financeiros, são os 3 que estão ali, que é uma DRE, um fluxo de caixa e também um balanço gerencial. E eu já vou dizer para vocês, que é o que eu falo para os meninos que trabalham comigo. Agora, primeiro eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem é que nesse momento, estruturado, tá gente? Não é T por T. Quem é que nesse momento tem um fluxo de caixa montado, organizado no sistema, tudo certo? Para poder entender. Tem? Levanta a mão para poder saber. Levanta a mão quem tem. Levanta a mão para saber quem tem. Pronto, a gente não tem. DRE, quem tem? Ok. Alguém não sabe o que é uma DRE? Não sabe o que é? Demonstrativo do resultado do exercício. Ou seja, ele demonstra o que aconteceu, os resultados da empresa dentro de um determinado período, e essa pode ser mensal ou anual. Nós trabalhamos isso de forma mensal. A DRE, ela é contábil. Ela é registrada, ela é por lei, vários sabem disso, ela é por lei regulamentada. Só que eu falei para vocês que a gente trabalha com tudo gerencial. Aí eu vou explicar para vocês, antes da gente começar, e os meninos também vão falar sobre isso, qual é a diferença de fluxo de caixa e DRE. O fluxo de caixa
ele mede, basicamente, para ser bem fácil de entendimento, ele mede tudo aquilo que de fato entrou dentro da minha empresa. Então, quando o dinheiro entra ou o dinheiro sai, ele é um fluxo de caixa. Ou seja, ele é do regime de caixa. Todo mundo pegou? Todo mundo pegou? Fluxo de caixa é o que entra de dinheiro, o que sai de dinheiro, ele faz parte do regime caixa. A DRE, ela é do regime competência. A gente vive muito isso no nosso dia a dia. A gente usa a energia, qual é o nome da empresa daqui? Enel, né? Enel. A gente usa a energia da Enel e depois chega o boletim para a gente pagar, não é assim? Pronto. Só que quando a Enel manda aquela coisinha, é da competência do mês anterior. É daquilo que a gente usou. Pegou a ideia? Então a DRE, ela mede a nota fiscal faturada a nosso favor ou contra a gente. Qual é a diferença de um para o outro? É que um mede o faturamento, ou seja, faturamento significa, é até português de Portugal, faturamento vem de faturação, é quando eu faturo alguma coisa. E o fluxo de caixa mede a entrada e a saída efetiva daquele dinheiro. Vamos para a prática? Vocês é muito fácil. Eu vou lá, faço um serviço lá com vocês. Vocês podem emitir ali para mim uma nota fiscal, um cupom fiscal para mim. E eu vou pagar. Se eu pagar em Pix, o dinheiro já entrou. Já entrou para o fluxo de caixa. Mas também já entrou para a DRE. Porque para mim no mesmo dia. Certo? Mas imagina que eu quis pagar no cartão. Aí vocês emitiram ali uma nota de 5 mil reais. Se disse o cara na porra 5 mil pontos. Aí você emitiu para mim ali a nota. Só que tu passou o cartão de crédito. Tu vai receber 12 vezes. Tu entendeu? Aí, ali na nota, vai estar o valor cheio de 5 mil. Mas no fluxo de caixa, tu só vai receber faseado nos próximos 12 meses. Pegou a ideia? Todo mundo entendeu? A diferença de um para o outro? Entendeu? Quando tu fecha um contrato, tu emite a nota fiscal para mim, e eu vou falar, Tomás, eu não quero pagar isso à vista não, irmão. Deixa que tu faz para mim. E eu vou fazer isso, inclusive, já fica sabendo. É um negócio tudo. Eu gostou dessa. Aí como é que fala? Eu posso fazer aqui 3 vezes. Aí ele fez lá a nota, 5 mil reais para mim. Esse dinheiro entrou para o Tomás? Não, ele só emitiu a nota. Eu dividi em 3 vezes. O que é que vai entrar para o Tomás? Só a primeira parcela. Se eu pagar a vista, a primeira. Se eu combinar isso com ele. Mas para a DRE, nesse mês de janeiro, o Tomás faturou 5 mil, não foi? Mas no fluxo de caixa só entrou o primeiro Pix que eu fiz. Pegaram a ideia todo mundo? Essa é a diferença do fluxo de caixa do DRE. Mas são 2 relatórios que se complementam. A gente estava falando sobre prazo de recebimento, de pagamento, essas coisas aqui agora. Por exemplo, se eu emito, pessoal, peguem essa turma, que isso aqui é um dos maiores indicadores dentro do financeiro para a gente poder observar. Isso aqui, para vocês lá. Se eu emito de nota fiscal no mês, imagina, ou seja, eu faturei no mês de janeiro, eu fui lá e faturei 1 milhão. Só que no meu fluxo de caixa, eu tenho recebido 700 mil. Isso significa que daquilo que eu faturei, 70% está entrando de fato para a minha empresa. Opa, pode ser que eu esteja dando muito prazo para os meus clientes. Eu tenho que rever o prazo médio que a gente estava conversando aqui. Porque senão prejudica o meu fluxo de caixa. Que é o que importa de fato. Por isso que quando a gente vai medir a análise de resultado de uma empresa, a gente mede os dois e confronta um com o outro. Esse aqui é um exemplo super importante e é o primeiro deles. Eu vou falar sobre vários ao longo do dia. Léo, Fala. eu posso separar também o meu percentual que foi daquele mês mesmo e o percentual que veio de fora. Deve. Do mês passado. Deve. Na grande realidade é exatamente essa conta aqui. Isso aqui é o que aconteceu nesse mês. O que vem do mês passado, que eu vendi em outros meses e que eu estou recebendo, a gente faz uma outra conta, né, Diabo? Só para mostrar, né, rapidamente, em empresas muito grandes, no nosso fluxo de caixa, ele na receita tem
receita de 30 dias, 25 dias, 15 dias, 10 dias, receita por período, para conseguir entender o quanto da DRE foi executado no período específico e de que prazo, para ele conseguir verificar um processo de, se a gente tem uma alteração no nosso prazo médio de venda e eu não tenho essa separação por tempo de recebimento, eu não consigo dizer se eu estou aumentando minha recorrência ou se eu estou aumentando o meu valor executado. Então, eu tenho que segregar os meus valores de receita no fluxo de caixa por prazo de recebimento. Eu queria saber se eu estava fazendo certo. Eu estava fazendo assim. É isso mesmo. Pô, tem que ser feito assim, na grande realidade. Porque isso vai trazer vários ângulos diferentes de análise de algo que vocês fazem. Aí, para quem presta serviço, por exemplo, isso é em cima de 2 serviços prestados. Porque só muda isso. Sempre eu quero que vocês entendam que o que eu trago para vocês aqui é padrão. Eu lembro que a gente ia na época de Ashang, a gente ia para. Isso é real. Para a indústria petroleira. Aí a gente já pegou o cliente também, que vocês acham que é pequeno, mas é gigante. A gente pegou a maior rede de casa funerária do Brasil. E aí, então, o que a gente aplicava numa petrolífera era mesmo que a gente aplicava também na casa funerária. Não muda absolutamente nada. A gestão, ela segue um padrão. Depois vão haver especificidades para cada um dos segmentos. Mas o padrão, ele existe para todos os negócios. Tá? E aí essas análises desses 2 caras aqui, que para mim o melhor desses 3 caras, é o que a gente deve ter. Mas eu falo muito para os meninos que trabalham aqui comigo, os consultores que fazem parte do time, que eu falo o seguinte: não adianta quem não tem nada, a gente da noite pro dia colocar tudo. Não vai funcionar. É muita informação, é muita coisa e não vai dar certo. E eu falo para eles: vamos passo a passo. Qual é o mais importante desses 3 relatórios? Fluxo de caixa. Então é o primeiro que a gente vai entrar. Vamos mexer nele, vamos trabalhar ele, vamos deixar ele redondo. Depois que eu deixar ele redondo, eu organizo a minha DRE. Aí eu vou afinando os meus relatórios, vou afinando os meus números e afinando e melhorando as minhas decisões de crescimento e melhoria de resultado. Mas se a gente tiver, turma, só o fluxo de caixa na nossa empresa, só o fluxo de caixa dentro do nosso negócio, eu garanto para vocês. Eu garanto para vocês que vocês já vão estar bem servidos. 80% dos problemas do fluxo de caixa ajustado vão embora. 80% dos problemas já vão estar resolvidos se a gente tiver um fluxo de caixa montado. É por isso que lucro e caixa são diferentes. O lucro a gente vê na DRE. A gente pode muito bem analisar uma DRE e ver lá que a gente já tem lucro, não vai ver o caixa negativo. Então, qual é o nosso papel? É igualar o máximo possível a visão da DRE com a visão do fluxo de caixa. Tá? Tem muitos casos onde a gente pega vai lá, e o cara, não, Thiago, ele é ligado, ele gasta tudo ajustado, tá tudo certo, show. Não, então, não precisa de mim. Aí quando você vai olhar lá, a DRE, beleza, então, o produzinho tá mais ou menos, tudo mais, você vai ficar negativaço. É por conta disso. É prazo médio de venda, para os custos desajustados, então os dois têm que estar mais próximos junto. Lucro e caixa não é a mesma coisa. Então, Lucro é uma coisa. Caixa é outra. Por isso que uma empresa ela pode estar tendo prejuízo na sua DRE, mas ela pode estar dando caixa, ela pode estar dando caixa. Exemplo isso que eu não sei se eu já dei para vocês ontem sobre a Netflix. Eu trabalhei na Netflix há alguns anos lá em Portugal. A Netflix ela nasce em 2007, eu saí de lá em 2017 e a Netflix nunca tinha dado um dia de lucro sequer. Só que ela tinha 100 milhões de assinantes, pagando todos os IPs. E aí? Tem a Nubank também. Essas empresas que são mais de tecnologia, tem mais essa vertente, tem muito isso. Ou seja, o caixa está lá. Vulcão em erupção, entrando muita grana, ao mesmo tempo saindo muita grana, porque os caras estão reinvestindo. E por outro lado, a gente vai para a DRE com a esculhambação. Que eu vi isso, a Netflix levou prejuízo. E outra, todas essas empresas, e aí a coisa que eu também quero deixar claro sobre isso hoje, que é importante, antes do João falar ali, todas as grandes empresas, médias e grandes empresas, elas são alavancadas. Isso significa, para quem não sabe, é que ela tem dinheiro de fora trabalhando. Só que aí, não é de novo.
Não é porque eu fiz merda na minha empresa que fui buscar o dinheiro e coloquei só pagar incêndio sem saber o que eu estou fazendo. Quando eu falo de alavancar é o seguinte: Tiago, preciso de 1 milhão. Banco Safra, eu quero 1 milhão. Inclusive, eu vou fazer isso. Eu falei para você daqui agora. Banco Safra, eu quero 1 milhão. Aí, para que eu quero 1 milhão? Eu ganhei 1 milhão, um pedaço vai aqui para reestruturação, um pedaço vai para equipamento, um pedaço vai para contratação só de equipe sênior, um pedaço só para fazer evento lá em São Paulo. Aí eu vou agora estruturar esse planejamento para cair para cima e investir esse dinheiro pensando no retorno dele ali, em X tempo. Retorno esse que vai fazer com que eu pague aquela dívida, sem que eu mexa no meu caixa. Percebeu? Tem estratégia? Olha na minha cabeça, na loucura. A Netflix era alavancada naquela época em 400 milhões de dólares. Mas só que mexia no caixa da população, por quê? Ela tirava um pedaço do caixa para pagar a amortização. Ou seja, aquele valorzinho que a gente paga todos os meses. Então, estar alavancado não é ruim, desde que haja estratégia. Por exemplo, a Luísa e Sandra podem falar assim: quero abrir mais uma Liz, não quero mais ser dentista. Eu quero ser empresário a partir de agora. Não quero mais colocar uma máscara que eu sei e agora eu quero ser empresário. Eles vão agora abrir uma nova unidade lá no Shopping lá, eles vão contratar pessoas, vão contratar para de aparelhamento, para sair de coisa, e vão precisar de capital. Né? Pronto, então veja. Nesse tipo, eu preciso de 1 milhão. Banco, me dá 1 milhão. Até as condições. Aí lembra, né, a gente estava falando aqui que o mínimo que a gente precisa saber? A gente saber quais são as condições. Qual é a taxa de juros, qual é a carência. Se essa carência vai bater também com o retorno do capital investido ou parte dele. Vamos ver. Isso aqui é ser empresário e gestor da minha empresa. E é opcional. Mas é importante a gente ter para poder saber fazer. É diferente de pagar incêndio. Pegar o dinheiro para pagar fornecedor e no mês seguinte e colocar tudo. Faz sentido? Sim. Fala aí, João. E mais um complemento, especialmente falando dessa questão de lucro, caixa, enfim, do quão importante que é a geração de caixa. Por exemplo, eu acho que talvez vocês nunca pensaram nisso, mas é possível uma empresa quebrar dando lucro. É isso aí. É possível. Totalmente possível. Como? Essa empresa ela tem um prazo de recebimento gigantesco, muito alto, e as dívidas delas são de curto prazo. Certo? E contratualmente falando, ela não consegue cumprir com os prazos junto aos credores. Então começa toda aquela história de tentar recuperação judicial, tudo isso. Então é possível, ela na DRE ela dá lucro. Mas ela pode quebrar. Basicamente, o João está falando, a empresa ela vende pra caramba, só que ela tem um prazo de recebimento muito a longo prazo, e os compromissos que ela fez de fornecedores, e etc, a gente tem que pagar, por exemplo, nesses próximos meses, nos próximos 2, 3 meses. Aí o que acontece? Eu não tenho fôlego para agora, só tenho lá para frente, antecipo o máximo que é possível, porque nem todo banco ele entrega de antecipação 100% do que você tem a receber. Esse é outro ponto. E aí o que acontece? Eu quebro aqui, quebrei. Por isso que Americanas e etc, varejando outras empresas, elas entram em recuperação judicial. Ela quebrou. Ela tem grana, ela é grande, ela é gigante, mas ela não tem grana naquele momento. Aí o que ela faz? Ó, ligada, não tenho condições de pagar vocês. Justiça, por favor, vem aqui e diz que realmente eu estou quebrado. A recuperação judicial, fazendo aqui, trocando de miúdos, é isso. E aí a justiça vai e fala, agora você vai ter que cumprir com uma série de requisitos, inclusive a gente pega a empresa em recuperação judicial. Aí vocês vão ter que cumprir uma série de requisitos para apresentar e apresentando à justiça melhoria para poder sair do buraco. Inclusive, a Americanas agora já representou um baita de um lucro nesse último trimestre de 2024. Porque eles estão em recuperação judicial e estão devagarinho ali, saindo da bancarrota. Quer falar com você? É rápido. Quando eu entro em recuperação judicial, o meu processo de antecipação de recebíveis é levemente facilitado. Também tem isso. O que ajuda também para ela sair da recuperação. A justiça tenta dar ajuda, principalmente para as empresas grandes. Isso tem até se tornado algo até mais comum para empresas pequenas. Cada vez mais empresas pequenas estão buscando recuperação judicial. Está mesmo virando moda, sabe? Os advogados querendo ganhar dinheiro, aí tentam meter para dentro. Na verdade, sem brincadeira. É complicado também, né? Porque o cara pede para judicial, quer dizer, o meu recebível eu antecipo, só que o meu credor toma, né? Com certeza. Coloca lá para 2 anos, 240 meses. Exato. E aí você... Sempre alguém sai perdendo dentro dessa situação. Na verdade é isso. O futuro é isso aqui. É igual
a dívida de condomínio. Mas, ó, não tem condição de pagar o condomínio não. Tá bom, então paga R$50 por mês, R$100 por mês. É mais ou menos isso. Aí o cara que tá para receber, se lasca, se quebra. E o cara do céu, você não pode. E tu não pode cobrar, não pode fazer Você nada. não pode deixar ele vender pra ele. Tem esse detalhe. Se quiser na tua loja comprar a vista, É. você vai conhecer. Agora A passa. vista tu tá recebendo. Mas a vista tá ok, né? Ainda dá pra seguir, né? A vista é melhor que eu por Mas baixo. vai Mas sair não um dá medinho que vê que tá me devendo. Tem que criar uma trava dentro do financeiro, porque o cara tem que social liberar apenas no dinheiro. Porque tudo isso travou inteiro, no histórico para trás, você tem que destravar por causa disso. Eles querem Já comprar no passado. passado. É pior. Mas ele quer comprar no lado, outro dia eu estava conversando com a fábrica que é de representante, e ele me falou que ele não pode pagar atrasado. Ele dando em recuperação judicial, a partir daí ele não pode. Nunca mais. Ele quebra o contrato e aí quando ele quebra isso, ele perde a recuperação. Então, A realidade é que ele não era pra nem poder Comprar prazo. Ele só pode comprar à vista. Se a justiça vê que ele está comprando a prazo, mesmo que ele pague tudo a tempo, a justiça pode quebrar o contrato. Pode cancelar. eu Ele é tava obrigado a comprar à vista. Porque não pode gerar contas a pagar. Não pode gerar. Ele é Porque na praça ele é um cara que é impossibilitado de comprar algo a prazo, segundo a justiça. Ele é obrigado a comprar à vista. Aí se ele estiver fazendo isso com vocês, por exemplo, vocês já dão uma tesourada que isso não existe. E comprar à vista, mesmo que ele não esteja atrasando nada, ele não pode legalmente gerar contas a pagar. Eu tenho outra dúvida. Tem umas empresas que elas conseguem eliminar lá que não pode colocar no SPC, no SPC, no caso. É isso. Porque ele já Já está. está. A realidade é que quando eu estou Mas quando ele não está, existe alguma possibilidade dele não poder denegar de fato? Só só o quê? órgão público. Só se for algo público. Porque Entendi. se não for, se for órgão privado, não tem como fazer. Não, Fala, pode falar. Negativo, ele vai lá e tira. na realidade a gente já teve cliente no interior do estado, por exemplo, aonde esse cara atrasou, a gente negativou e depois a gente consultava que o cara não estava negativo. Aí tu pode mandar um PDF na casa dele, mandar com algum acordo com o desembargador para tirar. Eu não estou brincando, não, eu não estou brincando, isso é real. Porque o desembargador pode vir. Existe um serviço. Ainda mais no interior. Sim. Existe Os caras um conhecem serviço. Serviço que é quando você está com esse propício com pessoas vão considerar, faz a limpeza, você escolhe alguém lá e poder decreto o serviço aqui. Um serviço por debaixo dos panos. Nem é mais para os planos, é realmente ofertado. A ofertada mas é ilegal, né? Não é legal porque no momento. Nada ilegal, acabei de dizer. Como assim? Mas Pode ser uma decisão judicial. Ou seja, ainda não é. É ilegal do ponto de vista moral, porém é do ponto de vista legal. Ok. Perfeito. Você quer falar uma coisa, João? Sim, ainda falando da questão de alavancagem também, que é importante. Uma coisa é o seguinte, dívida faz parte da vida de uma empresa, certo? Faz parte, certo? Pode ter uma dívida boa, ela tem que ter duas características. Uma, ela não pode comprometer a capacidade de solvência da empresa, traduzindo basicamente a capacidade da empresa tem de pagar aquela dívida, certo? De cumprir os prazos junto aos credores, certo? E ela também é boa quando essa dívida ela me dá a possibilidade de gerar caixa e resultado, lucro. Agora, se for como o Léo falou, se for para pagar incêndio, claro, em algumas situações você tem que trocar uma dívida ruim por uma dívida boa, assim. Em alguns casos também a gente não tem o que fazer, tem que pegar o empréstimo todo jeito porque senão vai gajar. Mas, Isso em também termos acontece. gerais, é bom a gente se atentar a isso quando a gente for avaliar a captação do capital de terceiro. É isso aí. Seja ele de banco ou de investidor também, porque o investidor vai querer o retorno daquele investimento, né? Falando de abrir participação, algo do tipo. Também é importante. Tá? Então tem tudo isso. Aí entra uma coisa até que o pessoal aí, o Maréia, pode até ajudar. Muitas empresas usam capital de terceiro, dívida em si, para fazer o que a gente chama uma manobra chamada de tax shield.
que seria basicamente o quê? Como parte da minha receita, ela não vem da minha operação, logo a minha tributação ali é menor. Então não é lucro de fato. Certo? Tem também essa tática que algumas empresas usam, que é importante. Então, qualquer captação de capital de terceiro que vai te gerar uma dívida, ela tem que ser muito estratégica. Muito bem feito. Isso aí é usado para ludibriar investidores. E no Brasil é proibido. É lógico. Você ter prejuízo operacional e lucro financeiro no Brasil é dumping, não pode usar. Não pode, mas a galera tanta coisa não pode, é feio. Mas aí falando sobre investimento, está falando em maximização de resultado, um dos pontos altos da maximização de resultados e que a gente vai trabalhar aqui em exercício agora, inclusive, é justamente, antes do nosso almoço, é justamente aqui a questão da análise da curva ABC, que é, para quem não sabe o que é a curva ABC, são os produtos que giram dentro do nosso negócio ou para quem vende serviço, os serviços que nós prestamos dentro da nossa empresa. Então, qual é o serviço que eu mais vendo, qual é o produto que eu mais vendo, eu vendo mais ou menos, e que eu não vendo, ou seja, são curva C, ou seja, eu faço isso com pouca frequência. Esses produtos aqui, a gente tem algumas ações que a gente pode classificar de forma rigorosa, priorizar o controle e fazer um monitoramento dessa curva para nos ajudar na compra, no estoque e também na prestação desse serviço. Assim como também a parte de custo, identificando as causas do custo, monitoramento desse custo e ação de otimização. Assim como também os controles, quando a gente tem os indicadores, as metas de redução, a gente tem uma meta de redução de 5% de custo fixo. A gente sempre está buscando reduzir custo fixo nas empresas, para a gente nunca deixar que esse custo fixo ele se alongue. Aí tem um ditado popular que fala que custo é igual a unha, a gente sempre tem que cortar. A gente sempre tem que estar ali ligado para poder cortar esses custos. Depois disso a gente tem a melhoria contínua e, por fim, a gente tem o ciclo, como eu falei para vocês, tudo que a gente faz dentro do nosso negócio é ciclo, a gente faz isso todos os dias, semanas e mês. Esse aqui é um dos exercícios que a gente vai realizar também agora com vocês. Além disso, também a gente vai falar sobre precificação, a ciência dos preços, qual é a estrutura de uma precificação que é lucrativa e competitiva. A precificação ela leva em consideração os custos fixos e variáveis, a margem de contribuição. Alguém sabe o que é margem de contribuição, sim ou não? Levanta a mão para saber. Sabe o que é margem de contribuição? Só Rogerão. Aqui sabe, ali também. Poucas pessoas sabem o que é margem de contribuição. Os meninos vão ensinar para vocês na prática, tá? E por fim, quais são as estratégias que nós podemos utilizar para aumentar o preço e sair da guerra, da briga de leilão junto aos nossos concorrentes. Estava falando para vocês ontem. Eu não estou nem aí com o meu concorrente. Quando G4 vende, Marcos Freitas vende, Marcos vende, qualquer um desses caras. Não estou nem aí para eles. A gente tem o nosso preço. E atrelado ao nosso preço, a gente tem as nossas estratégias aqui, ó. Posicionamento premium intermediário econômico. Olha como eu estou perto de vocês. Eu tenho 2 dias para ficar do lado de vocês. Coloquei todos os meus consultores, almoço, coffee break, para entregar para vocês uma experiência diferenciada. Nunca mais vocês vão esquecer disso aqui. Porque a maioria de vocês vieram para cá achando que eu ia aparecer ali e fazer uma palestrinha motivacional. Quem pensou que ia fazer uma palestrinha motivacional? Levanta a mão para eu saber. Vamos ser sinceros, aquela hora já levantou na hora. Quem achava que ia fazer palestrinha motivacional? Tu também, Vitor? Até catei. Eu dei meu depoimento ontem. Boa, é verdade. Quando eu vi, não, vai ser um número, muita coisa, mas eu fiquei muito impactada, né? Eu disse para ela, tem que ser coisa cada vez maior, porque pode realmente mudar a vida de muitas empresas. E eu fiquei muito, assim, eu já fiz muitos cursos, pós, mestrado, mas assim, o que eu recebi ontem, eu até falei que lembra a Maria, foi transformador. Adoro ouvir isso. E a ideia é essa, aquilo que eu falei ontem, é verdade. Aquilo que ela falou pode ajudar a transformar muitas empresas. Aí lembra que eu falei ontem sobre o nosso propósito? A empresa, isso eu não falei ontem, eu vou falar hoje. A empresa, ela é ferramenta de construção dos nossos sonhos.
sonhos de todos nós que estamos aqui, que somos empresários. E quem trabalha junto conosco, eles vivem para realizar esse nosso sonho. E nós os pagamos, devemos pagar bem, para que eles estejam também realizando os sonhos deles. Vê quantas pessoas são transformadas através da empresa. Esse é o nosso propósito. É por isso que eu estou aqui hoje, é por isso que em abril a gente vai ter 100 pessoas naquela sala ali, e cada vez mais a gente vai aumentar. Tipo, eu quero fazer isso aqui, gente, um negócio diferenciado. E duas outras. Ou você sai daqui com a sua cabeça pipocando de tanto conhecimento, pode caminhar conosco. Ou não, e isso é uma opção, eu não vou botar a faca atrás de ninguém. Aí você sai daqui, meu irmão, com a certeza que o conhecimento que a gente vai entregar, o conhecimento que eu, Léo, vou entregar para vocês, é conhecimento de vida real. De quem teve em todos os setores. Alguém sabe aqui qual é o trabalho da controladoria? Porque vocês me olham hoje, eu fui executiva, de fato fui. Mas antes de ser executivo, eu fui assistente, meu irmão. Fui assistente de contabilidade, de financeiro, de controladoria, fui analista. Até chegar a cargo de liderança demanda tempo. Já entrei várias vezes em arquivo, falei isso para vocês ontem. Entrei em arquivo, entrava em cada setor, ficava me humilhando, entrava no setor lá de compra do cara, da empresa gigante. Oh, me arruma um número aí para fazer minha convinha descer, para que vocês vão trabalhar. Ajuda, sei lá. Confia na prática. Como lidar com pessoas, como lidar com líderes, como lidar com manipular números, manipular do ponto de vista positivo. Isso é a vida real. Então vocês vão sair daqui com conhecimento que não tem no livro. Ou melhor, pode até ter, mas com uma visão completamente prática de vivência. Essa é a ideia. Sempre que tiver algo meu, seja uma live no Instagram, e esse rapaz aqui é prova, o Victor, porque eu sei que ele participa, eu entrego. Eu não vou para desculpa a expressão, eu não vou para conversar merda. Eu não perco o que eu quero. Aí sabe como é que eu sou. Eu odeio perder tempo. Se me colocar para perder tempo, eu nem vou. Pode cancelar, mas não vou. Quem está junto comigo no dia a dia, sabe que para eu estar aqui, eu falei, ou eu entrego algo de excelência, ou eu não vou. Ou sempre que tiver algo meu, em qualquer lugar que seja, eu vou entregar tudo de melhor que existe. Seja treinamento, consultoria, bate-papo. Eu não atendo, não faço parte do comercial, eu não atendo os meninos. Mas eu faço reunião às vezes com o cliente. Já fiz convite, estou aqui, ó. Eu te entreguei na reunião de graça. Eu entro. Rapaz, entregou tanta coisa que eu passei meses, né? Tá procurando de novo. Olha. E de repente. Tá vendo? Sabe por quê? Porque eu não quero simplesmente ser mais um. Quero ser uma pessoa que vai mudar a vida de alguém. Que pra gente é gratificante isso. Então eu, Léo, tô contando isso pra vocês, porque eu não tô nem aí pro meu concorrente. Eu tenho esse posicionamento, eu e a Andrei. Eu quero que vocês também tenham um posicionamento com vocês, diferenciado. Não só por preço, mas também pelo valor. Agora eu vou defender a minha quando eu levantei a mão, que achei que ia ser palestra. Porque eu já fui para vários outros. E todos é o mesmo formato. Diga o nome, tem nome aos bois? Eu fui para os dois Fortaleza. E todos é o mesmo formato. Então achei que também ia ser o mesmo formato. Como é que é o formato? O cara vai com essa merda, depois vai lá e fala, agora compre. Você consegue? Isso. Pode deixar do ano, né? O formato mais geral é mais assim, eu vou deixar você ter insights e ter muita dúvida para poder você ter que me procurar. E no final eu vou te vender, vai ter que comprar. É pelo menos isso. Pois é, aí o que é que eu faço desde o início? Eu falo para vocês que eu bato de frente com isso desde o início. Quando eu saio do DPI, que é o Banco Português de Investimento, na pandemia, decidi abrir essa parada, eu tomei a decisão. Eu vou entregar tudo. Cadê Caio? O Caio tá aqui, né? O Caio fala, Léo, para de entregar. Não, Leitão. Léo, tu entrega demais. Para de entregar, homem. Entregar conteúdo. Não, é muito. É doido, a gente vai vender o quê, macho? Como vocês falam, né, macho? A gente vai vender o quê, macho? Ele também fala comigo. Léo, tem que ser mais emocional. Olha, muito emocional. Eu vou entregar. Sabe por quê, gente? É o seguinte, esse é o que eu penso. Eu vou entregar para vocês aqui. Tudo.
mais tarde. E é real, vou perguntar. Turma, faz sentido vocês conhecerem aqui o que, é que a gente faz? Eu tenho certeza que todo mundo vai falar, sim. Eu vou mostrar, a gente faz isso, isso, isso e isso. Todo mundo vai receber um papel. Quero aqui papel. Onde é que tá? Quero aqui papel. Mandei fazer. Tá aqui, ó. Vocês vão aplicar. Isso aqui é uma aplicação para parte da... que a gente fale com vocês, a gente conversa. A gente vai conversar com vocês aqui. Quem quiser caminhar conosco, quem quiser andar conosco ao nosso lado, para que a gente acelere os resultados, colocar esses meninos que estão aqui para ser consultores de vocês, aplicar na prática e gerar resultado, vai caminhar conosco. Mas se por acaso, por algum motivo, falar, porra, não é minha hora ainda. Eu já conversei com o Victor e naquele momento não era a hora dele. Ah, tudo certo, irmão. A gente vai continuar amigo do mesmo jeito, velho. Muda nada pra mim. Aí, ó, tá aqui ele hoje. E é capaz dele agora entrar na pastoria. Olha, tá vendo? Sabe por quê, velho? Porque eu não tô aqui simplesmente pra vender, meu irmão. Posso dizer o que foi feito? Diz. Eu já tinha pago em consultoria e eu tinha recebido já um sistema financeiro, só que a nossa realidade não estava compatível com o sistema que eu tinha recebido, que era basicamente preencher recebimentos e saídas. E aí o que aconteceu? Tudo eu pagava à vista. Eu trouxe algo da minha pessoa física para dentro da pessoa jurídica. Tudo que eu comprava à vista. Comprar à vista e pede desconto. Comprar à vista e pede desconto. E aí chegou uma hora que o meu caixa, o fluxo financeiro, não estava batendo. E aí chegou um momento que realmente fiquei em uma situação bem complicada. Foi quando eu encontrei com o Leonardo. Pesquisando pessoas ali que pudessem ajudar. E aí a gente fez uma como é que chama? Uma reunião, certo? E ele me explicou e ele já veio com uma resposta que eu precisava. Ele veio, faça o seguinte, ele me ensinou exatamente o que eu tinha que fazer. Ligue para o seu principal fornecedor, certo? E converse com ele. Se já comprar à vista, você já tem crédito com ele. Peça para comprar em boleto. Nem que você pague no outro dia. Compre em boleto. Ligue para o seu outro principal fornecedor, ligue para 3. Pessoalmente, marque pessoalmente, se quiser também. E aí eu fiz isso. Os 3 principais fornecedores, comprei em boleto, paguei ali com 1 dia ou 2 dias, só para ter o boleto pago. Depois disso, cheguei no financeiro, ligue. Isso todinho foi em 1 hora. E aí, em 1 hora. E aí para completar, o meu sistema não me atendia em tudo. O Leonardo ainda me entregou também, de graça, uma planilha, de graça, nessa reunião. E ainda foi lá, me enviou uma planilha de controle de contas a pagar e contas a receber, que eu não tinha. Eu tinha o fluxo de caixa, mas não tinha controle de a pagar e a receber. E aí ele me entregou isso. De lá para cá, aí eu venho acompanhando, participando das lives, sempre pegando respostas e aplicando. Mas sempre assim, sentindo que não, preciso de mais. Né? E aí chegou o momento, né? Casou muito bem. Esse ano foi já dezembro, eu já coloquei que em janeiro eu teria que começar realmente a profissionalizar mais. E aí casou tudo certinho agora. Maravilha. E agora se tu entrar na consultoria, meu irmão, aí eu não fico. Tudo em 1 hora, imagina 6 meses. Né? Isso, 1 hora fez tudo. Esse aí. O Rogério faz parte da consultoria, mas isso é verdade. A gente, quando eu estou conversando com os empresários, eu falei pro Rogério, eu fechei com o Rogério. Eu não vendo ilusão em milagre. Eu falei para ele, Rogério, é o seguinte, irmão, se tu entrar conosco, a gente vai entregar metodologia, ferramenta, eu vou colocar um dos meninos para poder ficar contigo direto, consultoria individual, personalizada, então, sei lá, mas vai ter trabalho, negão, vai trabalhar. Ele, não só ele, né? Quem trabalha ele, a liderança e o operacional, trabalha todo mundo. Isso na consultoria, né? Isso é um dos nossos produtos, né? A consultoria financeira. Assim como também o Glauberto trabalha muito forte na consultoria comercial, para os nossos clientes, e assim como também o Mário, o Will e também o Eliário trabalham muito forte operacionalizando o financeiro das empresas, que ao invés de contratar pessoas para serem seus analistas financeiros, contratar gente para a gente poder habilitar. Mas eu não sou o cara que vou chegar aqui e vou ficar fazendo um showzinho, nunca farei isso. Quando essa proposta aqui surgiu, só para a gente finalizar e iniciar o exercício, quando essa proposta surgiu de realizar treinamento presencial, eu falei para o Caio, a gente vai começar a fazer. Mas eu não vou fazer show pirotécnico,
Eu não quero negócio de musiquinha. Quando eu vi chamar, então eu fico musiquinha para eu entrar, showzinho. Não quero, daqui a pouco diminui a luz, fica a luz só em mim. Vamos agora falar da parte. Você tem uma empresa e está vivendo uma situação difícil. Olha, com seus filhos. Eu não vou entrar nessa parada, não. Eu não sou esse cara, desculpa. Eu não sou esse cara. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Talvez se eu fosse, eu tava rico. Milionário. Mas eu não sou isso pra você. Se quiser trabalhar conosco, mais tarde eu vou falar, vamos juntos, senão a gente continua vindo da mesma forma. Agora, de fato, também não posso mentir. E o Rogério não pode falar isso, o Luan, que também é nosso cliente, vai chegar mais tarde, pode também confirmar isso. É de fato, quando a gente organiza empresa, a vida pessoal do cara muda. Isso é verdade, eu também não posso mentir, isso é verdade. O cara tem mais tempo, o cara tem condições de sair para fazer uma viagem com a mulher, com o marido, tem condições de poder comprar um carro, uma escola melhor para o filho, isso é verdade. Isso também não é nenhuma mentira. Mas eu não vou fazer disso um objeto de venda para poder oferecer um produto ou um serviço nosso. Beleza, turma? Aí os meninos agora vão se dividir para fazer alguns exercícios com vocês. A gente vai fazer esse meia hora aqui, depois a gente vai almoçar. A gente vai... Você não do exercício, você vai embora? Misericórdia, meu filho. A gente vai fazer aqui, a gente vai trabalhar o oxigênio do negócio, compra, produção, vendas, recebimento, ciclo operacional, precificação. Por favor, meninos, chegou a hora de vocês brigarem e trabalhar em cima disso. A gente vai organizar as coisas.